Altura para fazermos uma primeira análise a este encontro do Banco Central Europeu. Partimos para a sala de mercados da IMF. Filipe Garcia, muito boa tarde. Pode dizer-se que se abriu oficialmente a guerra contra a Alemanha? Olá, boa tarde. Na verdade, essa guerra, se lhe quiser chamar assim, já está aberta há algum tempo e não é verdadeiramente uma guerra contra a Alemanha. É uma guerra contra o Banco Central Alemão, o Bundesbank. Porque o voto dissidente de hoje, tanto quanto se dá a entender, é apenas do governador alemão, não é do outro representante alemão que está também no Conselho, e não é seguramente contrário àquilo que são as indicações de Angela Merkel relativamente a esta matéria. Ou seja, Merkel tinha dado já a entender o seu apoio inequívoco às intenções de Mário Draghi e do BCE, e portanto não se trata, nem poderia ser, em boa verdade, de uma ação por parte do BCE que seja contrária à Alemanha, pelo menos no que ao governo diz respeito. Ela é apenas contrária ao Bundesbank, no sentido que é entendimento do Banco Central Alemão que estas estratégias são, para além de violadoras do mandato, suscetíveis de criar inflação no futuro. Filipe, depois de um verão relativamente calmo, porque Mário Draghi disse no início de agosto que iria fazer tudo o que estava ao seu alcance para salvar o euro, hoje fez ou reafirmou a mesma intenção. Vamos ter uma acalmia prolongada nos mercados e víamos há momentos tanto o mercado acionista como o mercado secundário de dívida já com sentimentos positivos a estas declarações. Vai ser esta a tendência a partir de agora? Ora bem, em primeiro lugar, foi muito importante que o BCE não tivesse desiludido naquilo que acaba hoje por entregar aos mercados. A comunicação destas medidas tinha sido feita de forma paulatina ao longo das últimas semanas, com muita incidência nos últimos dias, e seria uma grande desilusão e talvez causasse uma grande agitação nos mercados se o BCE hoje não anunciasse nada daquilo que anunciou. Eu penso que o risco de um colapso, uma implosão da zona euro, é agora muito menor, portanto é menos provável algo desse género. Parece-me também que este otimismo será sempre relativamente passageiro, porque é preciso que agora, ou pelo menos momentâneo, porque é preciso que agora a Espanha se defina relativamente ao pedir ou não de uma ajuda. Repare-se que este programa tem efeitos que não são muito claros no que diz respeito à Itália, porque pode prevalecer apenas a intenção do BCE em ajudar a Itália se a Itália pedir um bailout e isso chegar para a Itália não pedir o bailout, ou por outro lado os mercados podem empurrar a Itália para esse pedido de ajuda, ou seja, não creio que seja o final da agitação, se quisermos, mas creio que foi dado um passo muito importante para que nos próximos meses não esteja em cima da mesa um cenário de fratura da União Económica e Monetária, e nós temos que ver que há 6 meses atrás esse era um cenário que estava muito em cima da mesa e, portanto, não sei se será tão calmo assim, mas parece-me que as nuvens mais negras no horizonte do euro ficaram agora mais dissipadas. Partilhas das palavras de Mário Draghi, que diz que nos últimos meses o mercado da dívida tem estado distorcido e que é para acabar com essa distorção que se avança agora, ou que se reabre esta compra de dívida no mercado? Bom, Draghi diz mais coisas, diz também que o mercado de crédito na Europa está completamente fragmentado e eu chamaria a atenção para esse ponto porque até me parece mais pertinente. E está fragmentado em que sentido? O crédito, as condições de crédito nos países periféricos são completamente diferentes daquelas que são, ou daquelas que existem nos países do centro. E isso é algo que depois afeta muito a economia real e, de alguma forma, tenta-se desta forma, enfim, mitigar essa situação. Eu creio que, para além da tentativa enfim, de dar alguma normalidade ao mercado obrigacionista, este programa pode ter um efeito colateral que não tem sido muito falado, embora hoje tenha sido abordado na conferência de imprensa, que é o de empurrar os países para emissões de maturidade mais curta. Ou seja, este programa tem, se quisermos, duas grandes consequências. A primeira é que empurra os países para pedidos de resgate, caso o mercado considere que assim tem que ser. E tem-se falado de Espanha e de Itália, mas quem sabe se não poderemos falar de uma França mais tarde. Esse é um primeiro ponto, é o de empurrar os
países para bailouts. O segundo ponto é que empurra os países para emissões de maturidades mais curtas. Isto torna os países muito mais vulneráveis, porque acabam por ter que ir muito mais vezes ao mercado fazer a renovação da sua dívida. E, portanto, esta não me parece ser uma solução para longo prazo, mas acredito que se ela for funcionando, vai se mantendo. E essa é uma questão que poderá tornar, como digo, os soberanos mais vulneráveis por serem empurrados para emissões mais curtas. Filipe, uma última questão. Portugal pode sair beneficiado, tudo indica que vai sair beneficiado com esta nova entrada do BCE no mercado secundário. Sim, é beneficiado em dois ângulos e prejudicado num. É beneficiado num sentido mais lato, porque, como digo, fica mais afastado o cenário de uma implosão do euro, de uma saída de Portugal do euro, e nesse contexto os níveis de confiança relativamente à economia portuguesa podem ser maiores, malgrado o péssimo estado da economia e, enfim, as perspectivas até nada risonhas para essa mesma economia. É beneficiado também porque desta forma penso que se abre a janela para que Portugal possa emitir finalmente para maturidades, ou de uma forma consistente, para maturidades após a intervenção da Troika em 2013. Ou seja, se houver digamos, ou um estender do plano, ou uma renegociação do plano, enfim, estes pormenores estarão ainda por definir, mas isso significará que Portugal poderá ter também o BCE a comprar títulos até 3 anos e dessa forma também ir ao mercado a 3 anos. E, portanto, é uma segunda vantagem. A desvantagem é aquilo que acabei de dizer há pouco. Isto não liberta os países nem dos bailouts, nem da necessidade de emitir a maturidades curtas. E desta forma, os países da periferia ficam muito mais dependentes do BCE e da monetária ou da União Europeia, se quisermos, do que estavam antes, e não deixa de ser o reforçado de poderes do centro face à periferia, agora de uma forma muito mais instrumentalizada. Filipe, muito obrigado pela tua análise, uma primeira análise a estas conclusões do Banco Central Europeu. Filipe Garcia, a partir da sala da IMF.